Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Maria, eu sonhei que estava passeando no jardim de nosso lar. Encontrei o André, que foi logo dizendo eu precisava lhe falar. Tenho visto o planeta, a coisa tá preta, é necessário lembrar que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Nas casas espíritas, maneiras estranhas eu pude notar. Luzes multicoloridas, frases indevidas, orações quilometrais. E fica a gente perdida, a verdade escondida, eu preciso alertar que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Comentando o evangelho, pouca gente se aprofunda para o estudo melhorar. Na hora do passe, é aquela chiadeira que não dá para encarar. É médium que funga, que grita e se agita sem saber controlar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Tem gente que pensa que é dono do centro e em tudo quer mandar. Tem um tal de médium guia e a Virgem Maria, imagine no que dá. E o pior dessa besteira é que não é brincadeira, mas eu posso explicar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. O que falta é Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 dói. Mas este samba já doeu na consciência. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Resenha Literária, sempre na companhia de Silvio Mariano, grande pesquisador, documentarista espírita aqui de Pernambuco, e é um programa sobre livros. Então, alegria muito grande. Vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de juntos estudarmos a doutrina espírita, a doutrina dos imortais, que escutamos uma vez e não esquecemos nunca mais. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, são 8 programas, está aí nas playlists, deem uma olhadinha, né? Com os maiores nomes de espiritismo no Brasil, né? Então, é César Perry de Carvalho, Carlos Sete Bastos, Leonardo Marmo Moreira, Charles Kemp, Luciano Clay, Ana Maria Miranda, Heloísa Pires, Silvio Mariano. Está aí um timaço, escrete de ouro, não é? Partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada semana aqui, em algum lugar do meu jardim, eu trago uma verdadeira flor da literatura espírita. E o querido Silvio Mariano também, no segundo momento, ele traz 2 obras já. Então, na noite de hoje, vamos trazer aqui essa obra de Fausto de Vito, Dr. Inácio Ferreira, vida e obra, uma obra notável deste grande psiquiatra espírita que tem um trabalho maravilhoso como o Sanatório Espírita de Uberaba. Tá? Uma obra pioneira, e esse espírito que hoje aparece
lá no mundo espiritual, trabalhando como nunca, através da obra do querido Divaldo Pereira Franco, o doutor Inácio Espírito Verdadeiro, porque tem uma obra aí que não aceitamos, já, que é um Inácio Ferreira completamente diferente do que ele foi em vida. Em vida. Então, é esse homem que tratava a psiquiatria ante a imortalidade, né? Todo o trabalho ordinário de um psiquiatra, mas lá no Sanatório Espírita de Uberaba, ele trazia o contributo da bioenergia, aplicação do passe, da água fluidificada, da doutrinação dos espíritos para resolver os meandros, os problemas pessoais. Né? Então, é um colosso o trabalho do Inácio Ferreira. Né? Você vai ver casos aqui que o doutor Inácio tratou, né? Casos desenganados, né? De loucura, e que era aquela loucura que o Bezerra falava, né? Sem lesão cerebral. E era loucura obsessional, através do processo de obsessão. Então, um trabalho maravilhoso, hercúleo desse grande pioneiro, né? Que sozinho desbravou, né? Os sertões das obsessões espirituais, os problemas mentais, né? Do espírito imortal, e trouxe uma contribuição sem igual. Né? Está aqui de Fausto De Vito, doutor Inácio Ferreira, vida e obra, comprem. Né? Uma grande pedida. Pessoal, vou colocar o Silvio aqui, né? Para a gente começar essa nossa conversa fraterna. Sempre um prazer conversar com meu amigo Silvio Mariano. 2 minutinhos. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano para mais um programa Resenha Literária. Meu amigo Silvio, parabéns para todos nós. Mês de outubro, mês de Kardec, Silvio Mariano. Uma data especial. O mês de outubro, uma data porque junta Kardec e o grande Francisco de Assis, esse amante da ecologia, dos animais, que a humanidade precisa tanto, que se afastou só vendo a degradação, de uma maneira geral, dos meios que Deus deu à humanidade. Então, essas duas personagens, Francisco de Assis, que é ligado também a você e à Casa dos Humildes, ligado aqui a Jesus no Lar, porque seu Alfredo é muito devoto de Francisco de Assis. Perfeito. Silvio Mariano, olhe, a gente entra aqui para fazer o programa e, claro, a gente bate aquele papo aqui antes de começar. Silvio Mariano, eu tive uma surpresa aqui nessa conversa preliminar, antes de apertar o play para gravar. Silvio, eu queria lhe perguntar aqui de público, né? Tem uma figura, não era uma figura espírita, era uma figura católica, não é? Mas foi um grande político aqui em Pernambuco, deputado, senador da República. Silvio Mariano, você foi muito amigo do senador Mansueto de Lavor. Eu fui tão amigo dele que, na época, ele era deputado federal. Foi ele que veio vir me casar aqui na igreja, aqui, ali na Praça Marcial Pinheiro. Meu casamento foi por ele. Isso é uma amizade, porque a pessoa se deslocar em Brasília para mim fazer um casamento. Mansueto foi um amigo meu, está no meu coração e está nas minhas preces. Impressionante. Silva, até o fim da vida, você se entreteve com o Mansueto, né? Ligava para ele, mesmo ele lá em Brasília. Ah, ligava, tinha contato. Mansueto, para mim, foi uma pessoa de uma amizade que lá em Petrolina, na época que ele foi padre, junto com meu tio também era padre, praticamente todo mundo sabia que a maior ligação, num determinado momento, era comigo. Ele gostava, teve uma amizade, alguma coisa de passado, sei lá, mas ele gostava muito de mim. Bom, então fica aí, que lembrança, Silvio. Eu confesso a você, né, que nunca mais eu tinha ouvido falar em Mansueto de Lavor, e foi um grande político e um padre, um homem de uma moral, né, elevada, muito culto, preparado. Mas, Silvio, mês de outubro,
Você vai trazer duas obras, né? Uma deve ser de Kardec, não sei. Quais são as obras de hoje, Silvio? Olha, as duas obras, a primeira que nós vamos falar é de Ciência da Vida, de Alexander Moreira de Almeida, Mariana de Abreu e Humberto Schubert Coelho. Uma obra espetacular. Ciência da vida após a morte, não é? Da morte, é Após a morte. Ciência da Vida após a morte. Que Bom, a turma hoje está achando que morreu, se acabou. Então a gente precisa, é o materialismo campeando, não é? e a segunda obra, Silvio? O que é que tu vai trazer aqui Da hoje? obra é a obra que eu peguei aqui de Noleto, é a obra Allan Kardec, Espiritismo na sua expressão mais simples, e outros opúsculos de Kardec. Porque, na realidade, aqui foi uma edição, esse daqui, por Noleto, que ele junta outros opúsculos. Porque Kardec é um homem sábio. Ele fazia as obras consolidadas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho, mas ele queria fazer também aquele chamaria daquela pessoa que não sabia o que é o Espiritismo. Então já começa no primeiro, que é o Espiritismo, um opúsculozinho para a pessoa ter ideia. E depois ele fazia pequenos opúsculos, porque já fazia um chamariz. Não é? É o marketing do Espiritismo. Silvio, deixa eu mostrar aqui para o pessoal as capas, já, que sempre é importante. 2 minutinhos. Pronto. Pessoal, olha aí a capa, Allan Kardec, o Espiritismo na sua expressão mais simples e outros opúsculos de Kardec, né? Edição da FEB, bem a propósito para esse mês de outubro. E a outra obra está aqui, eu tenho as duas. Essa obra é maravilhosa, Silvio. Ciência da Vida após a Morte, Alexander Moreira Almeida, Mariana de Abreu Costa e Humberto Schubert Coelho. Humberto Schubert esteve aqui semana passada, na casa do nosso amigo Lira, veio para uma atividade acadêmica. A editora Springer, essa editora Springer, eu quero perguntar algo, vai ser minha primeira pergunta logo a Silvio Mariano. Silvio, querido, eu queria pergunta inicial sobre essa obra Ciência da Vida após a Morte. Essa editora é uma editora muito especial, né? Springer, e foi verdade que a primeira edição da obra saiu em inglês, foi isso mesmo? Exatamente, em inglês, lá nos Estados Unidos, e essa Springer, segundo informações, só fazem obras assim, de alto valor científico. Então já começou por aí, não é qualquer um. Veio essa obra e ele começou a divulgar aqui, logicamente que nós, brasileiros, temos também o direitinho de ler a obra em português. Então, eles editaram e foi, normalmente eu consegui esse meu livro, como eu acho que é o seu, através da Amazon, porque é mais fácil e mundial, né? Então, uma obra, um pequeno, grande livro, que é como se fosse quase um opúsculo, ele aqui no total da, vamos dizer assim, 90 e 100 páginas, o livro. Não é um negócio volumoso, mas ele botou uma síntese para aquelas, porque nós temos duas coisas que eu vi uma vez numa entrevista dele. Ele dizia que a reencarnação, os Estados Unidos tem muitos protestantes, evangélicos lá nos Estados Unidos, mas 60% aceita a reencarnação. Mesmo os princípios, para eles, achando, na interpretação dele, que é contra, mas a consciência e o íntimo, as pessoas vão assim, acham que coisa. Então é isso. Então ele traz tópicos para mostrar de estudos de pessoas no mundo, gozando. Teve uma média americana, uma americana, que até Divaldo fala muito dela, que fez muita pesquisa, nunca foi pegada em nenhuma fraude, dedicou a vida na parte científica. Fala de Chico Xavier, é outro.
Porque, infelizmente, a pessoa que normalmente hoje fica dizendo que Chico, não sei o que, idealizou, não sei o que, isso é inveja. Chico Xavier foi a maior antena parabólica. Nós tivemos o privilégio de ter Chico Xavier aqui no Brasil, com obras maravilhosas. Agora, os espíritas não estudam, porque você vê obras potentosas de Emmanuel, aí você só vê, às vezes, normalmente, às vezes chega aí para querer descredenciar André Luiz, não é? Achar que André Luiz está inventando, inventou cidades, que não existe isso, mas não foi André Luiz, já tinha um escritor inglês que já descrevia cidades espirituais. E outros, nós sabemos. O reverendo Wallenhoven, né? Eu vi mesmo aqui uma vez um documentário que a pessoa aqui lá em Pamelo, lá no lugar que é a cidade mais, que tem maior quantidade de espírita do Brasil, e um daqueles trabalhadores da época de Euripides Sanufo, já de uma idade, disse: "Oh, vocês estão vendo ali, tá? Eu estou vendo aqui a cidade." Quer dizer, ele lá em Pamelo vendo, ele tem essa capacidade de ver, mas isso normalmente leva na chacota, acha que o cara está senil, não é? Mas é assim mesmo. Ô Silvio, você sabe, né, que a gente vive ainda na ciência o paradigma materialista, né? Mas esse livro trata de neurociência, né? A Exatamente. neurociência restabelecendo a imortalidade. Restabelecendo, como também a Universidade Federal de Minas Gerais fez trabalhos com médios de uma maneira científica, mostrando com esse instrumento de ressonância magnética, mostrando alterações, tudo documentado. Mas é isso, a gente está nessa transição. Eu fico imaginando esses que hoje está aí, por exemplo, de volta com 97 anos, quantos eles sofreram, porque os psiquiatras, tem até um fato que eu achei muito interessante de Valdo, que ele via lá no trabalho dele, ele trabalhando ainda jovem, e o chefe dele lá no departamento de uma autarquia federal mandou ele no psiquiatra. E quando ele chegou lá, ele subiu para esse oitavo andar, foi lá para atender. E o médico perguntou a ele: "Olha, você, o que é que você está trazendo aqui?" Ele disse: "Olha, doutor, o que me traz aqui é que eu vejo os mortos." Aí ele disse: "Você está vendo algum aqui?" "Estou vendo seu pai." Aí o que acontece? O médico disse assim para ele: disse, "Deita ali na cama, de coisa." Ocorreu dito por Divaldo. Quando ele deitou, tira o sapato, aí apareceu o espírito do irmão do seu Alfredo, lá em Salvador, e disse: "Baiano, deu fora, que você já está com a cabeça meio agitada. E se você tomar um eletrochoque, é que vai desparafusar tudo." Ele disse que desceu 8 andares pela escada, não veio nem pelo elevador. E quando chegou lá, o chefe dele perguntou, disse: "Como é que foi?" Isso há 60 anos, 70 anos. "Como é que foi?" "Não, foi tudo bem, coisa e tal." E a pessoa que era o chefe dele não ia perguntar ao médico o que foi. Aí ficou, como ele disse que estava tudo bem, mas ele sabe do drama que o médico ia dar, em vez, ele disse quem era, o nome do pai, tudo isso, mas para o médico era como se fosse um desequilíbrio, que até Leonardo, aquele médico aqui de Pernambuco, fez Sei um quem livro, é, não é? psicólogo, né? Leonardo Machado. Leonardo Machado sobre isso, mostrando. Então, se essas coisas, porque essa doutrina é algo belíssimo. E ela é uma realidade que 220 anos do nascimento de Kardec, isso é muito pouco ainda. Mas no trabalho que eu li aqui de Hermínio, ele diz que a obra que ele fez não quis levar o nome dele, nada não. Ele quis, é um espírito de escola. Ô Silvio, a gente falou da editora, um livro que trata de neurociência, mas alguém muito importante fez a apresentação desse livro, né, Silvio? Ele está aqui a apresentação, que o livro foi em inglês, inicialmente, foi do Dr. Robert Cloninger,
MD e PhD, Escola de Medicina da Universidade de Washington, São Luís, Missouri, Estados Unidos. Aí você veja o que é um negócio assim. A pessoa respeita. E esse trabalho aqui, porque às vezes diz que ninguém é importante na sua terra. Eu não sou lá de Petrolina, vim para aqui para Recife. Porque lá no final você, todo mundo, é o Silvio, ninguém valoriza. E é a mesma coisa. A partir do momento que essa obra é editada nos Estados Unidos, os intelectuais aqui do Brasil já têm interesse de procurar saber o que é, de ver que livro é esse, que foi editado em inglês. Se foi editado em inglês, é porque tem um valor, não é? Um valor especial. Então, ele vai mostrando isso, casos sugestivos de reencarnação, experiência de quase morte, estando no campo médico. Silvio, eu ia te perguntar isso porque você fala sobre Chico, mediunidade, marcas de nascença, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Fala sobre a EQM, né? Experiência de quase morte. Ó, fala. Ó, por exemplo, aqui no caso da minha família, eu tinha um concunhado meu que partiu já há uns 3 anos ou 4, que ele tinha um problema muito sério de saúde. Ele estava num grande hospital aqui em Pernambuco, bem, e estavam os médicos atendendo na sala cirúrgica. Aí ele se desdobrou no que nós estamos comentando aqui, se afastou, e o médico disse assim para o outro médico. Ele o viu e disse depois ao médico. Ele entrou em óbito. Aí o outro médico, não, mas eu vou continuar aqui fazendo, não sei, ou colocando algum medicamento, alguma coisa. E ele voltou, contou essa história toda aos médicos. Como é que ele podia saber do médico dizer que ele está em óbito e saber das coisas que ele fez? Onde botou gaveta, fez isso, botou. Agora, isso ele disse a mim e disse aos médicos que estavam com ele. Aquele que tiver uma certa sensibilidade vai ver que esse rapaz tem alguma coisa no ar. Como é que ele podia saber que para mim ele estava em óbito? É um de quase morte. E tem milhares. Tem Milhares, aquele milhares. caso, inclusive, informações daquele neurologista dos Estados Unidos, o maior neurologista, que teve uma meningite. E no caso, ele depois voltou e contou, fez um livro, best-seller nos Estados Unidos. E por mais que faz, escreve, outra coisa, ainda o materialismo impera. É uma pena, não é? Silvio, Kardec falou que no futuro haveria aliança da ciência com a religião, não é? Aí, Exatamente. dentro do Espiritismo, Silvio Mariano, você acha que há muito um lado sendo valorizado, o lado da religião? É necessário entrar por esse lado que esses autores trazem na obra Ciência da Vida Após a Morte, parte científica da doutrina também? Olha, eu acho que tem que ser. Sabe por quê? Porque hoje eu vejo muito pelo YouTube aí, vários canais. Você veja que Kardec tratou a religião com uma coisa completamente diferente, dentro de hierarquia, porque o que eu vejo, as informações que eu tenho visto aí pela televisão, de pessoas que foram teólogos, PhD, doutor, tudo isso, eles dizem que nada disso existe, que foi compilações, quer dizer, se a gente não tem uma bagagem, como o próprio Kardec teve a prudência, Kardec não foi atrás de Antigo Testamento, faz algumas referências, mas ocorre que os ensinamentos dele foi mais de ordem moral de Jesus, que independente de qualquer religião, é a parte moral que é mais importante da transformação do homem. Porque eu digo a você, meu amigo, por aí a situação está difícil, viu? Pela internet. O que você vê é só ex-espírita, ex-pastor, ex-isso. Primeiro que esse ex-espírita nunca foi espírita. Pois é. Passado de passagem aí, ele foi um frequentador. Porque se ele estudasse a doutrina,
na sua profundidade e na sua grandeza, ele jamais deixaria o Espiritismo. O Espiritismo não tem proselitismo, não quer forçar. Aqui não anda atrás de dízimo, não anda atrás de nada. Quer que passe a mensagem. Então, eu sou feliz por ter me encontrado no Espiritismo. Ô Silvio, agora você nota que nessas últimas décadas tem aparecido uma turma jovem dedicada à pesquisa, à parte da ciência, como o Alexander, que é bastante jovem, Humberto Schubert Coelho, neto da Sueli Caldas, né? Parece que veio uma geração aí abrir um Carlos pouquinho a Sete, mentalidade, né? Carlos Sete e Aham. outros que estão ampliando cada vez mais. O Luiz Lira, nosso amigo, Primavera e Flor ainda, não é? Ô Lira, Lira, vou cobrar, viu, Lira? Vai passar um pix aqui. O Silvio Mariano não esquece de duas pessoas aqui no programa, viu? Lúcia Loureiro e Luiz Jorge Lira Neto, né, Silvio? Todos os dois merecem meu respeito e admiração. Olha, e não deixa de ser. A historiografia é uma ciência, Silvio. Então a É, Lúcia Loureiro trabalha nesse campo também, né? exatamente. Uma pessoa fazer um livro de 800 páginas Pois é. é muita dedicação, muito amor à doutrina, rapaz. Lúcia Loureiro, vou avisar aqui, Silvio, né? Silvio me perguntou. Ela mandou um opúsculozinho para mim, não chegou. Aí ela disse, Bruno, eu vou mandar para Silvio Mariano. Silvio ainda não chegou aí em Olinda, não, Não, né? por enquanto não. Pode ser que esteja a caminho. Esse livro tá meio desorientado, viu, Lúcia Loureiro? Mas, Silvio, vamos para a segunda obra, que é o intuito maior da noite de hoje, a gente homenagear Kardec, né? Que obra é essa? É uma coletânea, né, Uma Silvio? coletânea. Olha, praticamente é isso um trabalho que eu acho brilhante. Eu gosto muito de Noleto, traduziu as revistas, estudioso, uma pessoa simples. E ele, o que acontece? Pegou esse aqui, juntou, vamos dizer assim, vários opúsculos de Kardec e colocou dentro desse livro da expressão, o Espiritismo na expressão mais simples, que foi no ano de 1862. Mas o índice, ele diz que é o seguinte, Espiritismo na sua expressão mais simples é o primeiro capítulo. O segundo capítulo é a Lei dos Fenômenos Espíritos, que era um outro opúsculo. O terceiro, o caráter da revelação espírita. O catálogo racional das obras para fundar uma biblioteca espírita, que até nisso Kardec teve a preocupação. Você veja, esses livros aqui, que são do catálogo, que foi reeditado há pouco tempo no Brasil, Razão do Espiritismo, a Igreja do Cristo, os dogmas da Igreja do Cristo, o Espiritismo na Bíblia, todos eles aqui têm um selinho verde dizendo que é uma editora brilhante, aqui que eu gosto muito da Conhecimento, que lançou não só esse livro, como livro de alguns livros não eram editados aqui de Gabriel Delane e outros estudos. Então a gente precisa valorizar e prestigiar. Porque ele dizia o seguinte: Kardec era tão sábio. Eu, normalmente, quando a pessoa começa a criticar o Espiritismo, até no YouTube ou qualquer coisa, eu não fico com estímulo para assistir. Mas Kardec diz que é importante se assistir, para ver onde é que ele está tratando e que você fique sabendo, porque você diz, não, esse ponto que ele está dizendo aí, tal livro, não é o que ele está dizendo. Então, são essas coisas que a gente precisa, né? Silvio, as pessoas conhecem mais e leem mais, né? As cinco obras básicas, né? E olha lá quando lê. Tem gente que nem É, lê a Gênesis, não lê o Céu e o Inferno, mas eu queria perguntar a você, né? É importante a gente ler as cinco obras básicas, mas também a Revista Espírita e esses opúsculozinhos aí têm uma importância exato. tremenda, né, Silvio? Porque eu vejo o seguinte, eu vejo, por exemplo, agora recentemente teve um congresso dos pesquisadores
que fala sobre os 160 anos do Livro dos Espíritos. Rapaz, trabalhos importantes de Luciana Farias, né? E o próprio Luiz e outros que eu não vi. Aí eu disse, não, isso aqui faz referência à imitação do Evangelho, porque antes saiu o Evangelho segundo o Espiritismo, tinha a imitação do Evangelho. Eu tenho ele, editado pela Federação, um espetáculo em francês e português. Então você vê a diferença, você já pode ler, olha, aqui alterou para melhor isso. Então são essas coisas, né? São essas coisas que eu fico admirado. Silvio, que importância tem essa data de 3 de outubro de 1804? Que prestemos atenção, Silvio, redondos, né? Esse ano estamos fazendo 220 anos de nascimento de Allan Kardec, né? Que importância teve esse homem para a história da humanidade? Exatamente. A humanidade, a humanidade ficaria perdida se não tivesse sido um espírito de escola desse a escrever isso há 220 anos, porque Kardec, ele era inteligentíssimo, um espírito de alto valor, e que ele, inclusive, eu falo assim, às vezes discorda. Ele discordou do espírito da verdade. O espírito da verdade mandou que ele colocasse o nome, quando ele estava na dúvida, que o editor dizia que imitação, era muito igrejeiro, não sei o quê, né? E o espírito de verdade deu um outro lá, o que poderia ser. E ele discordou, botou outro, entendeu? O espírito de verdade não vai ficar com chateado, né? Não, vai ver a grandeza desse homem. Silvio, quem está assistindo esse programa agora, né? É Ana Maria Miranda, a filha querida do Hermínio Corrêa de Miranda. Aí, Silvio, eu queria pedir a você, porque antes da gente começar a gravar, o Silvio traz aqui, pessoal, verdadeiros tesouros, né? O Silvio trouxe aqui, estava me mostrando. Você tem essa revista, Silvio, de 72, 1972, a revista Reformador, exatamente uma homenagem, Ana Maria, do teu pai para Allan Kardec. Silvio, que homenagem foi essa? Você podia trazer o artigo aqui para a gente? Olha, o artigo é exatamente esse, que foi publicado em 1972, a obra de Kardec, e Kardec diante da obra de Hermínio C. Miranda. Ela foi em 72 e ela relançou agora nesse reformador aqui do mês de outubro, que a capa é a capa de Allan Kardec. Entendeu? E uma coisa interessante é que eu tenho um reformador digitalizado aqui no meu celular, mas eu prefiro mais assim meu livro. Eu não sei por quê, mas eu tenho mais amor aos livros, a parte digital. Pode ser muito moderno, mas eu ainda sou de uma geração que até o cheiro do livro para mim faz bem. Também, Silvio Mariano, um espírita que foi dizer a Silvio, né? Hélio Farias foi dizer a Silvio que eu fui filho dele noutra encarnação, né? Aí eu Foi. briguei com o Silvio, eu digo, Silvio, diga a ele que eu fui filho de Silvio Mariano noutra encarnação, viu? Não foi de Hélio Farias, não, porque Silvio, igual a você, nada é comparável, né? Ô, Silvio, é como um namoro, né? A gente pega É. o livro, parece que a gente está namorando, né, Silvio? Olha, eu digo a você, é difícil a semana que eu não compro 2 ou 3 livros. Porque o livro, para mim, parece que é feito como se fosse. Eu já tive uma época ligada assim, um pouco à bebida, ela chegava uma cervejinha, tudo isso que já desapareceu há mais de 30 anos. Mas toda semana, se eu não comprar 2 ou 3 livros sobre lançamento, você falou agora do lançamento sobre uma nova biografia de Kardec, Kardec. eu já vou saber, já vou reservar e vou comprar logo uns 10 aqui para gente, que eu vou divulgar esse livro. Silvio, eu quero te agradecer. Inclusive, eu compro 3, 4 livros por mês, não é por semana. Mas de vez em quando eu tenho uma surpresa, né? Amigos nossos, por exemplo, Taua Gomes. Outro dia eu estava lá em Campo Grande, aí Taua, Bruno,
Eu disse que vim aqui ver a palestra, Silvio Mariano mandou isso, né? O Eu Silvio tenho às vezes vê prazer. um livro interessante e manda me entregar, né, Silvio? Eu mando e com prazer, porque eu acho que, vamos dizer, assim, um livro, a gente deve dar um estímulo, uma tarefa, uma informação importante, que às vezes a pessoa, isso aqui, para mim, é algum, pelo menos alguma coisa que eu posso fazer de positivo pela doutrina, é repassar algum desses meus conhecimentos através da nossa conversa informal, sem muita pompa, mas com desejo de levar a mensagem da doutrina. Isso é que é mais importante para mim. Ô Silvio Mariano, vamos agora para aquele momento, né? O que é que está saindo aí de novidade esse mês? Ó, você sabe que tanto eu como você somos amigos temos admiração por J. Herculano Pires. Esse aqui, que foi reeditado, muito bem impresso. É um livro que tem que ter. O livro de J. Herculano tem que estar sempre vendendo, porque é conhecimento. Vampirismo é uma coisa Vampirismo, muito importante, né? bom. Muitos que são aqui sabem o que é o vampirismo, que Herculano analisou tão bem. Tem esse aqui, Oswaldo Melo, que foi um grande trabalhador espírita, O Heroísmo da Humildade, diz que esse homem fez. Foi ligado aí à federação. E esse livro aqui também tem essa agenda espírita, de que o pessoal, eu tenho vendido muito, mais de 30 já vendi. O pessoal gosta de dar presente, tudo isso. E aqui na livraria. Eu consegui um livro de Camilo, sobre Ivone, de umas cartas. Tem umas cartas dela que ela fazia para Divaldo, que está em livro hoje. Eu sou apaixonado por Ivone, principalmente esse grande espírito, que nós demos a nossa biblioteca, homenageamos a ela, Ivone do Amaral Pereira. Então, ela mostrando aí uma pessoa que era estudiosa, escrevia, inclusive, para o Reformador, começou jogando confete. Olha, seus livros, meu filho, olha, diminua. Isso aqui, eu sou uma pessoa endividada, comprometida, é o pouco que eu faço, que por misericórdia divina. E é isso que nós temos que ter. É passar aquilo que nós devemos fazer. Emmanuel já dizia que a maior divulgação, a maior coisa que você pode fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Emmanuel. E ele diz também, ele tem uma mensagem que ele diz que Emmanuel, ele foi dar uma elogio, ele disse, não, eu sou um mero pregador de cartaz, convidando para o banquete espiritual. Que grandeza, né, Rui? Silvio, deixa eu, você falou. A biblioteca é aquela portinha ali lá atrás, né? É, Lá atrás. A livraria tem que nome, a livraria do Jesus no Lar? a livraria Alfredo Azevedo. Alfredo Era, Azevedo. era um homem que eu conheci culto, que gostava de livro, ele comprava os livros. Eu ainda me lembro que inicialmente essa livraria, e depois foi que o senhor Alfredo botou Reinaldo, ficava ali na entrada com 10 livrinhos. Era normalmente o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e Pão Nosso, e hoje está essa nossa livraria, esse tesouro, que é um trabalho de todos. Jesus no Lar é uma equipe, aqui ninguém é dono de nada e todos são importantes. E através desse amor de todos que tem por essa casa, que é onde a gente pode absorver esse néctar, que é da espiritualidade, é um negócio impressionante. Ô, Silvio, e essa turma aí, você está inoculando o veneno do amor aos livros, o doce Ah, veneno. isso é que eu faço mais. Porque ainda tem uns assim que fica meio na macioca. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Jesus no Lar, o senhor Alfredo mandou um bilhete para uma pessoa que era aluno espiritual, Luiz Rios, aí dizia, olha, aproveite dessa alma inocente, que era eu, Silvio, para ajudar na marra. Quer dizer, como todo mundo chega, acha que não tem uma grande obrigação, e hoje eu estou aqui já
há bastante tempo, rapaz. Já estou só. Silvio Mariano, ali, seu Luiz Honorato, presidente da Casa dos Humildes, já desencarnado, né? Ele dizia uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau, né? Muita gente acha a parte mais importante da casa espírita a reunião mediúnica, não é? Mas seu Luiz Honorato dizia, né, que a parte mais importante, porque é o primeiro contato do público com a casa espírita, é a livraria. É a livraria, esse contato. Hoje mesmo nós pegamos tem uma pessoa amiga que faz o nosso mensáriozinho, que a gente distribui, e a pessoa faz 0800. É um amigo meu que tem um- uma loja lá no pátio, e ele, inclusive, é judeu, fez o livrinho de Jesus lá, 0800, um amigo meu, André Sintra, e um homem dedicado, inclusive, ele, às vezes, se tiver alguém precisando fazer alguma coisa, traga aqui. Quer dizer, que é uma pessoa judeu de nascimento, mas ele diz que tem uma grande gratidão ao Espiritismo. E eu vou dar aquele livro a ele de Severino Celestino e aí um judeu, para ele ficar vendo que o judaísmo, ele diz que a reencarnação é um processo bem natural no judaísmo. O judeu tem como E fato consumado. eu quero até fazer uma homenagem aqui, Silvio, porque quem desencarnou há um mês e meio atrás já foi uma pessoa muito importante aqui em Pernambuco, Zenilda Machado, que foi a responsável pela banca espírita da Pracinha do Diário, depois ali na rua Clube Náutico, no centro da cidade, né? E eu tenho uma notícia para você. O Lampadário, que desse mês, ele fez uma homenagem a ela. Eu vi, eu E li. lá, ó, e lá tem o negócio de Lúcia. Veja lá e mande para Lúcia. Pois é, farei isso. Mas a homenagem a Zenilda Machado, porque, Silvio, eu posso dizer isso, eu conheci Zenilda desde a minha infância, porque ela trabalhava na AIP. Não é? Meu pai e meu avô frequentavam a AIP, a Associação da Imprensa de Pernambuco. E depois eu encontrei com ela, ela espírita, uma moça pobre, e passou a vida, envelheceu. O prazer dela era divulgar o livro. E como vendia, você sabe que a banca da Pracinha do Diário foi um dos maiores focos do livro espírita aqui em Pernambuco. Foi. Comprei muito livro lá. E uma outra coisa que eu estava falando de livraria, eu tive uma livraria espírita Luz e Vida de Olinda, que era Volmer, que já está no mundo espiritual. E seu Volmer ele foi aposentado ele era auditor da Receita Estadual e ele, por conta de um problema no coração, porque ele colocou uma válvula, a válvula tinha que abrir de novo e ele pediu uma ajuda espiritual e veio o doutor Bezerra e resolveu o problema da válvula, não precisou abrir dele. E como gratidão, ele fez essa livraria distribuidora que eu comprei muito lá, a Amélia, aquele pessoal todo, e a esposa dele muito dedicada. Então, ele dizia para mim, Silvio, isso aqui eu faço em gratidão ao Espiritismo e a doutor Bezerra. Eu vi Volme apenas uma vez na vida, viu, Silvio? Quando eu fui lá na livraria Luz e Vida, uma única vez, né? E ele era um homem forte, disposto, né? É, Era. E também fazer uma menção a Amélia Maia, que hoje está aí com você no Jesus no Lar. Também foi uma grande livreira ali com o Volmer, né? Trabalhava com o Volmer. ela atualmente está com já uns 5 meses ou 6 no Canadá. Ela tem uma filha dele que mora lá. Aí ela foi para lá. Está precisando de voltar para poder vir para o reduto aqui, né? Eu nem sabia, Amélia Maia, essa fujona, está no Canadá, né? Silvio, que prazer. Está feita a homenagem a Kardec, feita a homenagem ao livro, né? Exatamente. Então, né? Vamos encerrar com Silvio Mariano fazendo a prece, Silvio, final. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que Ele abençoe a todos nós, abençoe essa humanidade
que precisa tanto do aconchego, que ele jamais desprezará. E, ao mesmo tempo, a nossa doutrina, dessa luta aguerrida para trazer do pouco a sua própria humanidade, despertar que a vida espiritual existe, que Jesus é o nosso amigo e que ninguém morre. Isso é a grande mensagem. Assim seja. Pessoal, mês de novembro, estaremos aqui. Silvio Mariano, mês de novembro é um mês importantíssimo, viu? Mas não é para a história do Espiritismo, não. É o mês do meu aniversário, viu, Silvio? É. Até bom você lembrar para trazer já um livrozinho de presente. Já vou aí, em novembro eu vou palestrar aí no Jesus no Lar. Quero dedicar esse programa à minha mãe amada, Eva, no plano espiritual. Minha mãe, te amo. Amigão, um abraço. Valeu, Silvio. Paz e bem.